Hoje, no dia de Pentecostes, se abriu oficialmente o 19º capítulo geral dos missionários combonianos. Estivemos aqui em Roma alguns dias antes para nos preparar, nos conhecer, fazer um percurso de inserção e de compreensão do mecanismo do capítulo, mas hoje foi a abertura oficial, uma celebração da Eucaristia, a presença de todos os capitulares e também do Conselho Geral das Missionárias Combonianas. Naturalmente, na missa lembramos de todos vocês, companheiros da província do Brasil, mas também de todos os leigos e leigas que caminham conosco. A ideia é que o capítulo seja o encontro de todas essas presenças. E é por isso que a cada semana faremos esse exercício de devolução e de diálogo com vocês, de já pedindo a cada um e a cada comunidade oração, acompanhamento e sintonia para que estejamos todos participando desse capítulo. Em um capítulo, os números não são as coisas mais importantes, porém os números também falam ou dizem algumas coisas. Então eu diria 4 coisas em relação aos números. Na história de todos os capítulos, sempre houve a participação de pessoas que estavam participando pela primeira vez. Porém, nesse capítulo, uma das particularidades é que o número daqueles que estão participando pela primeira vez aumentou, mesmo se ainda tem entre os participantes aqueles que estão participando pela 6ª vez. Porém, é grande o número, repito, daqueles que estão participando pela primeira vez. Ligado a este número daqueles que estão participando pela primeira vez, a segunda coisa, o segundo número que também é importante, é que neste capítulo há um grande número dos capitulares jovens, o que nós consideramos que é algo importante, né? Tem bastante jovens entre os capitulares. Depois, a terceira coisa, o segundo número que acredito que seja importante, é que neste capítulo estamos estimando que 40% dos capitulares são africanos. E isso mostra que a cada capítulo o número de africanos está aumentando. Isso significa também muitas mudanças na vida do Instituto. Agora, ligado à participação também dos africanos no capítulo, está crescendo também o pedido, a demanda, o grito que está surgindo de incluir o francês como língua capitular. Isso também é muito significativo porque a maioria está vindo dos países da África francófona. A metodologia de trabalho nesse capítulo será desenvolvida em 3 fases. Primeiro, a fase da escuta, que é aquela em que nós nos ocuparemos de escutar com a mente e com o coração aos relatórios das províncias e da direção geral, escutar também o que Deus nos fala no dia a dia da nossa vida comboniana. A segunda fase é a do discernimento e da escolha de prioridades, em que a gente vai sentar, discernir, dialogar e escolher algumas prioridades. E por fim, a fase da projeção, do planejamento, em que nós faremos um programa para os próximos 6 anos. E nesse capítulo, como em toda a Assembleia, faremos uso de uma metodologia. Normalmente usamos em nossas assembleias aquela metodologia chamada de clínica, o método clínico, em que a gente procura evidenciar quais são os problemas e procurar uma solução para eles. Depois também pode-se fazer uso do método, um outro método que chamamos de profético, que a gente parte dos desafios e também procuramos dar uma resposta a esses desafios, seja na igreja ou na sociedade, que nos interpelam. Neste capítulo, nós faremos uso também, além desses outros 2 métodos, do método chamado de inovativo ou método inovador, com uma abordagem apreciativa. Ou seja, a gente vai procurar ver o que tem, buscar o que tem de positivo, os elementos de força, os sinais de vida, olhar as situações que estão dando certo, que já está funcionando, valorizar cada pessoa e olhando para o futuro. E assim a gente vai se programar com mais entusiasmo, com mais esperança, né?
Então nós estamos trabalhando com esses 3 métodos que se complementam. O método clínico, o método profético e esse método inovativo com uma abordagem apreciativa. Partimos dos sonhos para recomeçar a missão. Olá, depois dos dias de preparação do nosso capítulo geral, posso dar a informação que o ambiente, o clima que se respira, tem sido um ambiente fraterno, um ambiente de acolhida, de abertura, onde todos nos respeitamos, onde todos nos acolhemos uns aos outros. Se tem visto realmente uma disposição de abertura ao novo, né? Um ambiente assim, todo ele positivo, lançado até para um desafio de uma nova metodologia durante os trabalhos capitulares. Olhando para as expectativas relativamente a esse capítulo, eu vejo que essa expectativa vai muito no sentido de que nos acostumemos e que nos eduquemos a caminhar juntos, a buscar juntos fazer caminho. E nesse sentido precisamos nos acostumar e precisamos nos treinar e pedir essa graça também a Deus de conseguir integrar as diferenças, as diferentes culturas, as diferentes sensibilidades, diferentes caracteres, todas as diferenças, que todas elas possam vir contribuir para a riqueza comum do nosso Instituto e de nossa missão. Por fim, um desafio e uma expectativa que tenho é que realmente, sobretudo nessa fase inicial, que vai ser aquela de tomar conhecimento da realidade do Instituto, assim ao nível das províncias e dos continentes, que a gente possa realmente dispor-se interiormente, o nosso espírito, para poder escutar com o coração, preparar-nos para essa escuta importante, onde vamos poder descobrir e buscar aí os sinais de vida, os sinais de Deus presente, passando nas diferentes províncias, nas diferentes comunidades onde o Instituto está presente. Então, essas são as expectativas que tenho e peço que realmente a gente mantenha essa disponibilidade, essa abertura ao Espírito e que nós todos, em amizade, em sintonia, possamos continuar interessados e buscando acompanhar e juntos fazer caminho como capítulo e como instituto.